Oi pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E hoje o nosso assunto são as cotas brasileiras de emissão. Então o que é e como que funciona. Vamos lá então começar mais um vídeo. Então as cotas brasileiras de emissão, elas são um mecanismo que é muito importante na política ambiental do Brasil e que é voltado para a questão da mitigação das mudanças climáticas, buscando a redução das emissões dos gases causadores de efeito estufa. Então esse mecanismo ele é muito importante, principalmente porque ele está inserido no contexto dos compromissos que foram assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris em 2015 e também eles vão compor a Política Nacional sobre a Mudança do Clima. Então as CBS elas são uma ferramenta que visam tanto a promoção de uma economia de baixo carbono, mas também a questão da proteção do meio ambiente. Mas começando lá, o que são as cotas brasileiras de emissão? Então as cotas brasileiras de emissão, ou as CBS, como elas são conhecidas, são instrumentos do mercado que vão permitir a quantificação, o registro e o monitoramento e além da comercialização das reduções das emissões dos gases causadores de efeito estufa. Então, na prática, elas funcionam como, por exemplo, um cap and trade, onde um limite é estabelecido para as emissões que são permitidas em um determinado período e as empresas que conseguem reduzir as suas emissões e ficam abaixo desse limite estabelecido, elas conseguem vender as suas cotas excedentes para outras que ainda não conseguiram atingir. Mas como que isso funciona perante os fundamentos legais? Então, a base legal para a implementação das CBS no Brasil, ela está inserida na Política Nacional sobre a Mudança do Clima de 2009 e também no Decreto de 2018, que vai regulamentar a Política Nacional da Mudança do Clima. E esses dois dispositivos legais, eles vão estabelecer todas as diretrizes para a criação de um mercado regulado de carbono no Brasil. Então, isso vai incluir a definição de metas de redução das emissões e também a criação de um sistema nacional de registro de emissões e de reduções. E como que é o funcionamento das CBS? Então, primeiro, estabelecimento das metas. Então, o governo brasileiro ele vai definir metas de redução de emissões para alguns setores específicos da nossa economia, por exemplo, energia, indústria, transporte, agricultura, florestas. E essas metas elas são baseadas nos inventários nacionais de emissões e também na capacidade de redução de cada setor. Então, ela considera a particularidade de cada setor. Em segundo lugar, vem a alocação das cotas. Então, as cotas de emissão elas vão ser alocadas às empresas com base no seu nível histórico de emissões e nas metas que foram estabelecidas pelo governo. Então, por exemplo, as empresas que emitirem abaixo das suas cotas, elas podem vender o excesso no mercado, enquanto aquelas que, por exemplo, excederam as suas cotas, elas vão precisar comprar cotas adicionais. Depois tem os registros e o monitoramento. Então, para garantir toda a integridade do processo e a transparência no sistema, é preciso que exista um registro bem rigoroso das emissões e de todas as transações que envolvem essas cotas. Então, o Sistema Nacional de Registro de Emissões e Reduções dos Gases de Efeito Estufa, ele vai ter esse papel que é bastante importante em todo esse aspecto, permitindo todo o monitoramento e toda a verificação das emissões dos gases causadores de efeito estufa. E depois vem a comercialização. Então, o comércio dessas cotas pode acontecer tanto no mercado regulado quanto no mercado voluntário. Então, no mercado regulado, essas transações já são feitas de acordo com as regras que foram estabelecidas pelo governo. E no mercado voluntário, como é o caso do Brasil, empresas, indivíduos podem comprar e vender essas cotas de uma maneira mais flexível e geralmente para compensar suas próprias emissões ou como parte das iniciativas de responsabilidade social corporativa e conseguem inserir essas informações num relatório de sustentabilidade, por exemplo. E quais são as vantagens das CBS? Então, a primeira delas é a redução das emissões, com certeza. Então, elas vão incentivar a redução das emissões dos gases causadores de efeito estufa, criam valor econômico para essas reduções. Então, as empresas que investem em tecnologias mais limpas, práticas mais sustentáveis, podem reduzir as suas emissões e vão acabar gerando uma receita adicional vendendo as suas cotas excedentes. Em segundo lugar, tem o estímulo à inovação. Então, o mercado das cotas brasileiras de emissões vai estimular a inovação tecnológica, uma vez que as empresas acabam buscando formas mais eficientes de reduzir as emissões, principalmente para se manterem mais competitivas. Então, isso também pode levar ao desenvolvimento de novas tecnologias,
novos processos, né, que não apenas busquem reduzir as emissões, mas também melhorar toda a eficiência e produtividade. Tem também a questão da flexibilidade e da eficiência. Então, as cotas, elas proporcionam uma flexibilidade bem significativa na maneira de como as reduções das emissões podem ser alcançadas. Então, por exemplo, as empresas elas podem escolher e investir diretamente em tecnologias de redução de emissões ou comprar as cotas do mercado. Então, vai depender do que for mais eficiente, mais viável economicamente naquele momento para cada empresa. Mas ainda existem, né, alguns desafios. Então, por exemplo, toda a parte da implementação e da fiscalização é um dos principais desafios hoje para garantir que seja uma implementação eficaz, né, e exista fiscalização no sistema. Então, toda a falta de infraestrutura adequada para o monitoramento, para a verificação das emissões, pode comprometer a integridade do mercado. Assim como a questão do preço do carbono. Então, o preço do carbono é um fator bem crítico no sucesso da ICBS. Por quê? Se o preço das cotas for muito baixo, por exemplo, pode não haver um incentivo suficiente para as empresas reduzirem as suas emissões. Mas, analisando por outro lado, se o preço for muito alto, isso pode sobrecarregar os setores e levar a um custo muito elevado para os consumidores. E existe também uma preocupação, né, sobre a equidade do sistema do ICBS. Então, especialmente no que diz respeito à distribuição das cotas e no impacto sobre pequenas e médias empresas. Então, é muito importante garantir que o sistema não vá beneficiar desproporcionalmente as grandes empresas e que as receitas geradas elas sejam realmente utilizadas para apoiar essa transição, né, de todos os setores econômicos, sempre buscando a transição para uma economia de baixo carbono. Então, concluindo, as cotas brasileiras de emissão são uma ferramenta muito importante, principalmente porque vai, né, nessa luta contra as mudanças climáticas, proporcionando um mecanismo de mercado buscando essa redução na emissão dos gases causadores de efeito estufa. Então, apesar dos desafios na sua implementação, na questão da fiscalização, elas têm sim um potencial de promover uma questão de inovação, de eficiência e uma transição muito mais rápida para uma economia sustentável e de baixo carbono. Mas o sucesso de todo esse sistema ele vai depender sim de uma regulação eficaz, de preços de carbono que sejam bem ajustados à nossa realidade. E é um compromisso, né, contínuo com a equidade, com a justiça climática de uma maneira geral. Então, com todo o suporte adequado, a ICBS podem sim se tornar um pilar muito importante na estratégia do Brasil para cumprir esses compromissos climáticos que foram firmados há alguns anos e proteger o meio ambiente para as próximas gerações. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido esse tema, ainda geram muitas dúvidas. E não esquece, se você gostou desse vídeo, de curtir, de compartilhar, deixa o seu comentário e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!